Tarde era. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Uhum. Tá. O card era o século XX e uma era de extremos, né? Isso, na verdade, eu copiei de um livro que eu li ainda na faculdade chamado Era dos Extremos, o Breve Século XX, que era de um historiador inglês chamado Eric Hobsbawm. E era um livro bem bacana, ele é bem grandezinho, tem uns 500 páginas, mas é um livro muito legal, porque ele fala muita coisa que a gente costuma ouvir no nosso dia a dia, tá? E aí ele chama o século XX de breve século. Por que ele chama de breve século se o século XX, se o século, todos os séculos, têm a mesma quantidade de anos, que são 100 anos, né? Ele era um historiador do século XIX, né? Ele estudava muito o século XIX, e ele dizia que o século XIX tinha sido um longo século, porque ele pegava desde um pedaço do século XVIII e iria até o início do século XX, por causa das características desse período. As características do século XX, as características do século XIX tinham abarcado mais de um século. Já o século XX teria sido um século curto, e um período de extremos. Vai ser o período onde a humanidade vai criar as maiores expectativas e vai destruir todos os sonhos. Bem, se você pegar uma prova do Enem, pelo menos as provas anteriores, elas, da parte das questões de história, a maior parte é sobre o século XX. Tá? É bem legal você olhar que o século XX é o século mais estudado, até porque é o século que muda completamente a humanidade. A humanidade deixa de ser rural até o século XIX, praticamente, né, e passa a ser uma humanidade basicamente urbana dos países mais desenvolvidos no século XX, e é onde o capitalismo mostra a sua maior força. Então, eu gostaria de fazer um bate-papo com vocês aqui, são 4h20 agora. Eu acho que a gente deve durar uns 40 minutos aí, eu não quero passar disso, tá? Não quero passar de 40 minutos, para que a gente possa voltar outras vezes. Para o pessoal que está assistindo aí pelo Meet, eu gostaria que quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve. Já está inscrita, já. Tem alguns alunos. Estou inscrita também. Beleza. Para quem não, eu tá chegando agora pelo YouTube e tal, se inscrevam aí no canal também, dá o like. Isso vai ajudar a gente a fazer outros vídeos, outras coisas bacanas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar, tá? O breve século XX é o que Eric Hobsbawm chama, né, de século XX. E por que é breve? Ele vai dizer que o século XX ele começa com algumas características a partir da Primeira Guerra Mundial, em 1914. Até 1914, de 1900 até 1914, esse período do século XX já oficial, ele ainda pertenceria às características do século XIX. É uma época de países imperialistas, é uma época de desenvolvimento industrial, é uma época ainda de nacionalismo, mas a ideia de criação de Estado-nação, de que o país tem que ser uma nação forte, de que os homens devem se apresentar ao exército. Só para vocês terem uma ideia de como é a mentalidade há 100 anos atrás, hoje, por exemplo, se qualquer país entra em guerra, é a maior dificuldade você conseguir convocar pessoas para a guerra. Os Estados Unidos têm que pagar altos salários, por exemplo, para as pessoas aceitarem ir para a guerra. No início do século XX, há apenas 100 anos atrás, não se precisava nem fazer muito esforço. Bastava dizer que o país ia entrar em guerra, que praticamente toda a juventude se apresentava para ir para a guerra, porque esse era o ideal de nacionalismo deles. Eu acho que dos países mais desenvolvidos hoje, talvez o que mais ainda
não tenha muita dificuldade de convocar soldados para a guerra, seja a Rússia, né? A Rússia tem um exército enorme, e é um país que tem um nacionalismo muito forte ainda hoje. Ah, e os exércitos hoje, 100 anos depois, eles são bem menores em tamanho, em quantidade de soldados, do que eram há 100 anos atrás. Apesar da população mundial ser bem menor 100 anos atrás. Só para vocês terem uma ideia também, em termos de quantidade, né? Nós hoje no Brasil temos cerca de 350 a 400 mil soldados, se eu não me engano, de todas as forças, né? Das Forças Armadas, que eu ainda acho que deveria diminuir isso um terço. Há 80 anos atrás, a Alemanha é um país com um número de pessoas bem menor do que é o Brasil hoje, tinha um exército de 3 milhões e meio de soldados. Então, isso dá um número bem grande. Gente, me perdoa, a minha garganta está um pouco arranhando e eu não peguei água. Vou pegar água aqui rapidinho. 1 minuto, eu volto. Então vamos lá. Essa parte com certeza vai ser cortada do YouTube, né? Mas eu não. Como eu disse, é a primeira vez que eu faço isso, às vezes a gente esquece um detalhe ou outro. Vamos lá. Breno tá aqui. Breno tá assistindo pelo YouTube. Nós temos HM, boa tarde. Estou no banco assistindo. Esse fera é história. Valeu, Hélio aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Se inscreve aí. Bem, então, eu trouxe logo de cara 2 frases que vêm no livro de Eric Hobsbawm falando sobre o século XX. Qual a impressão que algumas pessoas tiveram do século XX? Vocês estão me escutando bem? Respondam para mim. Eu tenho uma preocupação com o áudio. Oi. Os meninos do aqui. Oi, estão me escutando bem? Oi, estão me escutando bem? Sim. Beleza. Qualquer coisa, vocês me avisem aí. Bem, a primeira fala que eu trouxe aqui é de Erudi Menuhin, que é um músico da Grã-Bretanha, né? Se eu tivesse que resumir o século XX, diria que despertou as maiores esperanças já concebidas pela humanidade e destruiu todas as ilusões e ideais. Cara, eu acho essa fala desse camarada muito pesada, porque despertou as maiores esperanças e destruiu todas as ilusões e ideais. O século XX, ele foi o século que mais produziu alimentos, por exemplo, na história da humanidade. Por outro lado, foi o século em que as pessoas mais passaram fome na história da humanidade. O século XX foi o século que descobriu tratamentos para o câncer, né, com energia nuclear, com energia atômica. E foi o século que fez a bomba atômica para destruir países inteiros, destruir inclusive a vida na Terra. Então, essa é a contradição do século XX. Você leva
o século XX ele serve como algo muito interessante para a história da humanidade, como ele serve como para algo que a gente possa ver que pode se destruir a humanidade a qualquer momento também, tá? Então, e aí eu trouxe uma outra frase aqui de Leo Valiani, que é um historiador da Itália, e ele diz o seguinte: nosso século demonstra que a vitória dos ideais de justiça e igualdade é sempre efêmera, rápida, fugaz. Mas também que se conseguirmos manter a liberdade, sempre é possível recomeçar. Não há por que desesperar, mesmo nas situações mais desesperadas. Bem, justiça e igualdade são ideais muito efêmeros, ideais que somem com muita facilidade. Mas, por outro lado, a liberdade é algo que tem que ser garantido de todas as formas. E aí, para a gente que é historiador, a gente olha para as situações do mundo hoje e fica um pouco preocupado, porque toda vez que tem algum problema, o problema é econômico, aí você nota, às vezes, o governo quer tolher as nossas liberdades. O problema é lá, sei lá, de falta de seringas para vacinar o povo, e o governo culpa, sei lá, as feministas que estão protestando por ter direito a fazer o que quiser do seu corpo. Então, assim, note que o governo está sempre tentando acabar um pouco com as liberdades das pessoas, tá? E aí, na última parte aqui do slide, eu coloco... desculpe-me, eu acho que eu não estou transmitindo o slide para o YouTube. Aqui, tá vendo? Por isso que eu precisava de uma outra pessoa para poder me ajudar. Tá. Pronto. Então, para o pessoal do YouTube aí, me fala aí, vocês já estão conseguindo ver o slide que eu estava falando, mas não estava mostrando para vocês. Por fim, Hobsbawm, ele divide o século XX em 3 períodos. A Era da Catástrofe, que iria da Primeira à Segunda Guerra Mundial. A Era de Ouro, que iria do fim da Segunda Guerra Mundial ao década de 70, quando nós temos uma crise econômica muito séria em 73. E depois o desmoronamento, que é quando os ideais de socialismo, por exemplo, entram por água abaixo com o fim da União Soviética e tudo mais. Bem, mas como é que começa o século XX? Os antecedentes do século XX. Nós temos o seguinte cenário ao final do século XIX. A Belle Époque, isso é um conceito do mundo no final do século XIX, onde havia uma crença muito grande das pessoas, principalmente na Europa, de que o mundo estava caminhando para um desenvolvimento sem fim e que logo, logo as pessoas teriam uma vida plena, sem muitas dificuldades, tá? Por isso que coloquei aqui o mundo de ilusões e esperanças. Havia uma esperança muito grande, mas enfrentaria um grande conflito. Só para vocês terem uma ideia, o último grande conflito que a Europa tinha enfrentado foi nas guerras napoleônicas, há quase 100 anos atrás. Então não existia mais uma preocupação de que o mundo fosse enfrentar um problema muito sério. Mas aí você tem o surgimento de 2 nações novas na Europa. As pessoas às vezes não sabem disso, e isso é fundamental para entender o mundo europeu do século XX, que é a unificação da Itália e da Alemanha. Professor, a Itália e a Alemanha não existiam? Não. Até 1870, 1871, Itália e Alemanha não existiam como país. Existiam alguns estados que formavam uma confederação germânica, mas não era um país unificado. Você tinha, por exemplo, a Bavária, você tinha a Prússia e alguns outros países pequenininhos de língua germânica ou de língua alemã, mas não tinham um país chamado Alemanha. Assim como você não tinha um país chamado Itália. Você não tinha, ninguém dizia eu sou italiano há 150 anos atrás. Tá? As pessoas não eram italianas, as pessoas eram do reino da Sicília, eram do reino de Nápoles, era da República de Veneza, tal, eram desses locais que eram países independentes.
E aí, a, a Itália se unifica também, ela cria o Reino da Itália. Tá? Quando esses dois países surgem, você já tem um cenário geopolítico consolidado, por exemplo, você já tem países como Portugal, como Espanha, como França, Inglaterra, Rússia, Império Austro-Húngaro, são todos países formados, países fortes, países sólidos, acho que com exceção de Portugal aí, que não era tão forte nessa época, mas você tem todos esses países e que o mundo já está dividido entre eles. Então chega a Alemanha e a Itália e diz, a Alemanha principalmente diz, olha, entrou no ônibus agora e quer sentar na janela. A Alemanha diz, eu preciso de, por exemplo, eu preciso de colônias para poder buscar recursos, matérias-primas, para poder desenvolver minha indústria. Eu quero criar um parque industrial, eu tenho um exército forte, tal, tal. Tudo isso causa um certo espanto na Europa. A própria guerra de unificação da Alemanha, eles não chegaram assim de acordo, todo mundo foi lá e vamos se unir aqui, não. O rei da Prússia, o Guilherme I, ele causou uma guerra com a França e aí convocou os outros príncipes dos outros reinos a lutarem com ele. Eles lutaram contra a França, venceram uma guerra contra a França, e dentro da França, o Guilherme I se declarou imperador da Alemanha. E aí ele criou o país Alemanha. Só para você ter uma ideia, a Alemanha nasce dentro da França, no Palácio de Versalhes. Ele chega lá no Palácio de Versalhes e se declara imperador da Alemanha. Oi. E aí o Guilherme se declara imperador da Alemanha e volta para a Alemanha, vai governar a Alemanha agora como um estado forte, tá? Nesse período, galera, tá acontecendo alguns conceitos que eu gostaria que vocês gravassem aqui, olha. Processo de industrialização, de grande desenvolvimento da industrialização, o período da segunda revolução industrial. Porque a primeira revolução industrial é mais um período de invenção de alguns tipos de máquinas, né, da possibilidade de um crescimento. A segunda revolução industrial é o período de popularização, eu diria assim, da produção industrial, tá? E de crescimento do capitalismo, obviamente. Desenvolvimento do transporte, da comunicação e da produtividade, né? O mundo se torna rápido e fugaz. Nós temos aí a criação de indústrias realmente, onde cada um desempenha uma função. Isso final do século XIX ainda, tá? E aí, esses dois conceitos aqui eu quero que vocês lembrem, tá? Imperialismo e neocolonialismo. O que é o imperialismo? Imperialismo é o domínio de uma nação mais forte e poderosa sobre outra mais fraca. Mas imperialismo por imperialismo não quer dizer muita coisa, tá? Por que você vai dominar uma nação mais fraca? Aí entra um outro conceito de neocolonialismo. As nações da Europa querem dominar a África e a Ásia, porque a África e a Ásia são os locais onde tem as matérias-primas. Os caras precisam de muito ferro, mas não tem tanto ferro na Europa. Então vamos buscar ferro aonde? Vamos buscar ferro na África. Os caras precisam de borracha, mas a Europa não dá para produzir borracha, não se produz borracha lá. Depois vocês veem como é que se produz a borracha não a sintética, com o petróleo, mas a borracha natural que é tirada da seringueira, tá? Então vamos plantar a seringueira onde? Vamos plantar na África. E aí, mas como é que a gente vai chegar no território dos outros e vamos plantar lá? Não vamos plantar, simplesmente plantar. A gente vai chegar lá, bota os caras para trabalharem para a gente, domina através de armas, e eles trabalham para a gente e mandam as riquezas do território deles para a gente. A gente precisa de ouro, a gente precisa de diamantes, a gente precisa de petróleo, tá? Mas isso não tinha, a Europa não tem tanta coisa, não tem petróleo, por exemplo. Os maiores produtores de petróleo ficam no Oriente Médio, na Ásia. E aqueles países todos que vocês veem da África e da Ásia, que hoje são países, eles não existiam enquanto países na época, eram tribos, um ou outro paizinho pequeno, tal, que não tinha tanto conhecimento de tecnologia, e aí foram dominados pelos europeus, tá? Essa busca de matérias-primas para a produção industrial, elas também vão estar juntos com as teorias raciais, ou darwinismo social. O que é? Nós somos europeus, somos brancos, somos cristãos e logo somos superiores aos negros, africanos, místicos, tal. Essa é a ideia dos caras. E por sermos superiores, geneticamente, politicamente,
segundo as ideias deles, por serem superiores, teriam naturalmente o direito de dominar os africanos e os asiáticos, tal. E assim fazem. Por exemplo, os países da Europa se reuniram em 1885 em Berlim, na capital da Alemanha. Aqui sim, já Alemanha. Desde 1870 a Alemanha já é Alemanha. Tá? 15 anos depois aqui já é Alemanha como a capital, Berlim. Se reúnem para discutir a divisão do mundo, a divisão da Europa, desculpe, a divisão da África e da Ásia entre os países europeus, porque até então quem dominava era a França, era a Inglaterra, era Portugal e era a Espanha. Só que chegou a Alemanha e Itália. Aí eles vão redividir a África e a Ásia. No próximo slide, vocês veem aí, olha, como era a África em 1880. Se vocês notarem, a África ela tinha uma boa área, essa área toda cinza, que não era sob o domínio de ninguém. E boa parte dessas outras áreas, elas são reinos independentes, tá? Que não tem quase que influência nenhuma da Europa. Você tem aqui no norte, por exemplo, um pedacinho da África que pertence à França. Você tem aqui também, aí você tem aqui acho que Angola, que pertence a Portugal, tá? Aqui também, e aqui uma influência inglesa, mas não era nada muito grande. Aqui era o Império Otomano, pertencia ao Império Turco-Otomano. Mas boa parte da África não pertencia, não, era bem independente. 1913, um ano antes de estourar a guerra e 30 anos depois desse mapa aqui, nós temos a África. Aí você tem aqui, ó, essa área toda em azul é da França, tá? Essa área aqui, que pega daqui e quase que liga cá ao sul, ela é toda da Inglaterra. Essa área aqui é da Bélgica. Essa área aqui é de Portugal. E aí você tem a Europa, a África toda dominada. Isso aqui também ainda é da França, tá? Boa parte da África, ou da França, não, da Inglaterra. Sobrou nada para quem? Tem a Libéria, que é um país independente que foi criado pelos Estados Unidos. Praticamente o único país independente que sobra na África, eu acho que é a Libéria. Mesmo assim, porque de certa forma os Estados Unidos dava algum tipo de assistência, muito ruim, mas dava. Bem, então a África ela é praticamente toda dominada. Desculpe, tem a Etiópia também, que não se torna colônia. Não porque eles não quisessem, mas porque os etíopes lutavam bastante e conseguiram vencer. Os outros lutavam também, mas nem sempre conseguiam. Tá? Então, olha, você nota aí o peso do neocolonialismo. Em apenas 30 anos, a África é totalmente dominada pelas potências europeias. E os caras entram lá. Só aqui no Congo belga, na área de dominação da Bélgica, ele é 60 vezes maior do que a Bélgica. E há alguns estudiosos que dizem que o reino da Bélgica matou 10 milhões de congoleses durante o período que dominou o Congo. Você imagine. Hoje, sabe qual é a população do Congo hoje? Hoje é de 10 milhões de pessoas. Você imagine quantos eles mataram durante o período todo em que eles dominaram. Eles acabaram com o Congo. E hoje posam de bonitinhos. Mas vamos lá. Tá? Primeira questão, foca no Enem. Aqui a foquinha. Tá? Uma questão da Universidade do Estado da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, 2014. Diz o seguinte: como se pode encontrar uma expressão quantitativa para o fato que hoje em dia poucos poderiam negar de que a Revolução Industrial criou o mundo mais feio no qual o homem jamais vivera, como testemunhavam as lúgubres, fétidas e enevoadas vielas dos bairros baixos de Manchester, isso é na Inglaterra. Ninguém podia negar que havia uma pobreza espantosa, mas sustentavam que estava mesmo aumentando, muitos sustentavam que estava mesmo aumentando e se aprofundando. E ainda assim, pelos eternos critérios que medem os triunfos da indústria e da ciência,
poderia até mesmo o mais lúgubre dos observadores racionalistas sustentar que, em termos materiais, o mundo estava em condições piores do que em qualquer época anterior? Não poderia. Ou seja, você tem uma afirmação aí, é uma afirmação de Eric Hobsbawm, que a industrialização tinha tornado o mundo muito feio, um mundo muito horrível, né? Com uma pobreza muito visível. Mas ainda assim, poderia dizer que pelos critérios que medem a ciência e a indústria, o mundo estava em condições piores do que o anterior? Não. Ainda com toda a desgraça que tinha acontecido no início do século XX, o mundo, se nós pegarmos apenas os números, o mundo era pior ou era melhor? Segundo o Hobsbawm, melhor, né? Mesmo com toda a desgraça. De acordo com as palavras do historiador Eric Hobsbawm, pode-se inferir que, apesar dos problemas, a industrialização superou numérica e qualitativamente os percalços advindos de sua própria implantação. Por que não pode ser essa? Porque ela não superou os percalços. Por exemplo, um dos problemas da industrialização é a criação do desemprego. Se você não tinha industrialização e você não media emprego, as pessoas viviam na zona rural, não existia desemprego. Não tem como você medir o desemprego. Até porque não existe o conceito de emprego. Você nascia e você pertencia a uma determinada comunidade antes e você vivia naquela comunidade. Então, o capitalismo ou a industrialização não superou isso. Embora os benefícios materiais inerentes ao processo industrial fossem grandes, ainda eram insatisfatórios aos olhos dos capitalistas. Pode-se inferir isso do texto? Não. Não pode. Tá? Os benefícios materiais eram grandes, mas eram insatisfatórios aos olhos dos capitalistas sempre. Isso vai ser sempre, mas não é isso que o texto quer dizer. O texto está tratando aqui de um problema da Revolução Industrial, dos problemas que a Revolução Industrial traz, e ainda assim, ainda que tenha esses problemas, você tem um mundo em desenvolvimento, se você for medir apenas pelos números. Tá? Diante do paradoxo do capitalismo, os problemas trazidos pela industrialização são insignificantes, já que as desigualdades já existiam anteriormente. Pelo amor de Deus, você dizer que problemas trazidos pela industrialização são insignificantes é desprezar o mundo inteiro, porque o mundo inteiro é arrastado para dentro da produção industrial. Né? Eu só consigo falar com vocês, nós só conseguimos ter aula online, porque nós temos um monte de questões industriais aqui, né? Tem um computador, tem uma câmera, tem uma série de outras coisas que podem ver aqui, tá? Por fim, a letra D. Ainda que houvesse progresso, existia um imenso contraste, pois ao mesmo tempo em que a industrialização trouxe evolução, acelerou também as discrepâncias sociais. Se na antiguidade você não conseguia fazer uma diferença muito grande entre quem era muito rico e quem era muito pobre, hoje é muito fácil o cara passar com uma Ferrari na rua e ver um mendigo pedindo comida. Então, isso é muito comum de ser visto nas nossas cidades, e é muito comum por causa da industrialização. E isso eu não tenho nenhum problema com a industrialização, viu, gente? Mas a gente está constatando uma questão aqui, tá? Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Entrando agora no século XX, a Primeira Guerra Mundial, 1914 e 1918. Tá? Nós temos uma política de alianças na Europa, e é isso eu quero que vocês lembrem-se também. Tá? A Tríplice Aliança fundada pela Rússia, a Tríplice Entente fundada pela Rússia, Grã-Bretanha e França. Eu tenho uma dificuldade de falar Grã-Bretanha, e aí eu sempre falo Inglaterra ou Reino Unido, mas vai ser a mesma coisa, tá? Isso aí vocês vão ver em um outro momento qual é a diferença entre Grã-Bretanha, Reino Unido e Inglaterra, mas isso não é importante para a gente agora, tá? A Tríplice Entente. E aí nós temos uma outra aliança chamada Tríplice Aliança, que é o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Aí eu coloquei aqui, ó, para vocês lembrarem da Itália, traíra. Por quê?
essas alianças diziam o seguinte: uma agressão a qualquer um desses países, nota que os caras estão muito preocupados com a guerra já. Uma agressão a qualquer um desses países por algum outro membro de outra organização ou algum outro país se configuraria uma agressão a todos esses países. Tá? Então, se alguém declarasse guerra à Rússia, por exemplo, significava que esse alguém estava declarando guerra à Rússia, à Grã-Bretanha e à Alemanha, e à França, desculpe-me. A Tríplice Aliança. Exato. Diz o seguinte: se alguém declarasse guerra ao Império Alemão, também declararia guerra ao Império Austro-Húngaro e também declararia guerra à Itália. Lembrem que a Itália é traíra, tá? E aí nós temos os gastos militares antes do início da guerra, que é outra coisa para a gente ver, que era impossível o mundo não entrar em guerra. Em 1880, 34 anos antes do início da guerra, esses países todos gastavam 132 milhões de libras esterlinas em gastos militares. Em 1914, eles estavam gastando quase 400 milhões de libras esterlinas. Ou seja, a quantidade de gastos muito mais que dobra em termos militares. Obviamente que ninguém vai fazer gastos militares sem pensar em ir à guerra, não é? As pessoas vão estar sempre pensando, poxa, há uma possibilidade de ir para a guerra, então se há uma possibilidade de ir para a guerra, vamos nos preparar. Beleza. Sacaram aí as Tríplice Aliança e a Tríplice Entente? Agora vamos para o próximo slide. Tá? Como é que a guerra começa? Nós temos o pan-eslavismo e o pan-germanismo e a questão da Bósnia. Pan-eslavismo e pan-germanismo. Pan-eslavismo. Os povos da Rússia e da Sérvia, da área que era da Iugoslávia, da Sérvia, que depois se torna Iugoslávia, eles eram eslavos. Tá? Já o povo do Império Austro-Húngaro e da Alemanha, eles são germânicos. E os dois querem expandir os seus territórios. Tá? E a Bósnia? Como é que a Bósnia entra nessa questão aí? A Bósnia é um paizinho. Se vocês pudessem, eu não coloquei um mapa aqui, mas se vocês tiverem como ver o mapa aí, deem uma olhada. A Bósnia, ele é um paizinho que fica próximo, ele fica no mapa antes da Primeira Guerra Mundial, ele fica na região chamada Península Balcânica, no sul da Europa. E aí a Bósnia fica exatamente entre o que seria a Sérvia e o Império Austro-Húngaro. E uma parte da população da Bósnia era germânica. Mas a grande parte da população da Bósnia ela é eslava. Ela é da mesma origem que os povos russos e da mesma origem que os povos sérvios. Tá? E aí, só que a Bósnia era dominada pelo Império Austro-Húngaro. O Império Austro-Húngaro, que era germânico, que tinha a mesma origem que os alemães, dominavam a Bósnia. Mas a Bósnia não queria. A Bósnia queria pertencer à Sérvia. A Bósnia dizia, bem, eu queria ser independente. Como eu não posso ser independente, eu quero pertencer à Sérvia. Tá? E aí a Sérvia lá botando pressão para que o Império Austro-Húngaro liberasse a Bósnia para a Bósnia passar a pertencer à Sérvia, né? E o Império Austro-Húngaro, doido para picar o pau na Sérvia, fica querendo caçar uma confusão e a Sérvia sempre segurando a onda, tal. Só que aí o príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, Francisco Ferdinando, tá? Ele achou que a coisa estava tranquila, falou, sabe o que eu vou fazer para acalmar o Império? Eu vou visitar a Bósnia. Vou visitar a capital da Bósnia, Sarajevo, em 1914. Aí, uns garotos mesmo, o cara que matou ele, eu acho que tinha 18 ou era 19 anos. Uns garotos falou, olha, essa é a nossa oportunidade de dar fim em Francisco Ferdinando. E olha que Francisco Ferdinando, ele nem era o filho do imperador, ele era o sobrinho do imperador, Francisco José,
E o imperador tinha escolhido ele para ser o sucessor, o imperador já era um idoso, e o filho que Francisco José tinha morrido com alguns outros problemas antes. Ah, mas não era um cara que Francisco Ferdinando ou que Francisco José tinha interesse em passar o império, não. Aí ele foi visitar a Bósnia. E quando ele chegou lá em Sarajevo, o cara foi e deu um tiro nele e na esposa dele, matou os dois. Poxa, um dos maiores impérios da Europa agora não tinha um herdeiro. O Império Austro-Húngaro já estava interessado em invadir a Sérvia. Chega para a Sérvia e diz: olha, quem fez isso, quem matou o herdeiro do trono, foi vocês, da Sérvia. Tá? Afinal de contas, a boa parte das pessoas envolvidas eram sérvios. E aí a Sérvia disse: mas nós não temos nada a ver com isso. Foi algumas pessoas lá, nós vamos colaborar com tudo para que seja investigado, tal. E aí o Império Austro-Húngaro, doido para dominar uma grande parte da Sérvia, diz: não, a gente quer isso. Fez uma exigência com 10 tópicos, dizendo que invadiria a Sérvia se a Sérvia não topasse. E deu apenas 24 horas para a Sérvia dizer se topava ou não. A Sérvia topou 9 dos 10 tópicos. Olha como a Sérvia não estava querendo a guerra. Dos 10 tópicos exigidos, a Sérvia topou 9. A única coisa que a Sérvia não topou foi que não permitiria que a polícia do Império Austro-Húngaro entrasse na Sérvia para investigar o crime. Foi a única coisa que eles não toparam. Só que aí a situação já estava assim. Lembra das alianças lá, né? Bósnia e Sérvia não apareceram naquelas alianças lá. Só que lembra que os sérvios são eslavos e os russos são eslavos, e a Rússia tinha um acordo com a França e com a Inglaterra. A Rússia chega para a Sérvia e diz: olha, Sérvia, não como a história do Império Austro-Húngaro, não. Se eles virem para cá, pode botar fé que a gente está junto, a gente vai para cima deles também. Lembra que a Alemanha não tinha colônias e estava muito preocupada em ganhar colônias e expandir a sua influência? A Alemanha chega e estava doida para causar uma guerra com a Rússia também. A Alemanha chega para o Império Austro-Húngaro e diz: olha, Áustria-Hungria, pica o pau na Sérvia, que se a Rússia botar pressão, a gente vai invadir a Rússia. E aí a gente vai dominar eles rapidinho. 2, 3 meses está resolvido o problema. Aí tá bom, o Império Austro-Húngaro acreditou. Bem, gente, nunca acreditem se alguém mandar você dar um murro em outra pessoa que ele vai lhe defender, viu? Porque o bicho vai pegar, pode pegar depois disso. Aí o Império Austro-Húngaro vai e declara guerra à Sérvia. E a Sérvia, obviamente, era um país pequeno, não ia aguentar com o Império Austro-Húngaro. Só que quando declarou guerra... Só que quando declarou guerra à Sérvia, a Rússia mobilizou seu exército para a fronteira. A Alemanha viu aquilo e interpretou como uma ação de guerra e declarou guerra à Rússia. O problema de se declarar guerra à Rússia é que a Rússia fazia parte de uma aliança. E declarando guerra à Rússia, você automaticamente estava declarando guerra à França e declarando guerra à Grã-Bretanha. Tá? Então, bem, logo depois, o mundo desaba. Em 1914 ainda, você já tinha quase 20 países em guerra, porque um foi declarando guerra ao outro. Tal. Só que a galera achava que era uma guerra que iria... E a Primeira Guerra Mundial é a última guerra romântica do mundo. A guerra que a galera achava que ia ser rápida. Então, a primeira fase da guerra foi... a Alemanha venceu, realmente. Ela invadiu os países do norte, né? Invadiu a França, mas foi barrada na primeira batalha do Marne, que é o rio Marne. E aí, você começa uma guerra de trincheiras agora, que é o inferno na terra. Ninguém vai para canto nenhum. A Alemanha não consegue avançar para dominar a França não consegue avançar para dominar a Alemanha, apesar da Alemanha estar tendo algumas vitórias com a Rússia, mas a Rússia tinha um exército de 14 milhões de soldados na época. Para vocês terem uma ideia do tamanho desse exército, hoje no mundo nenhum país tem um exército de 14 milhões de soldados. O exército maior, se eu não me engano, é o exército chinês, que eu acho que tem 3 milhões e meio. Ninguém tem um exército de 14 milhões. A Rússia tinha um exército de 14 milhões de soldados. Então, os alemães cansavam de matar soldados russos e não acabava. Cansavam de prender soldados russos e não acabavam soldados russos. Então, ninguém ia para canto nenhum.
Aí fica durante 3 anos assim, nem a Alemanha avança, nem a França avança, e muita gente morrendo. As pessoas morriam muito mais de doença, morriam de frio, morriam de fome, do que morriam na guerra mesmo. Tá? Mas em 1917 acontece um fato interessante. Entre os Estados Unidos, pela primeira vez aqui na história, os Estados Unidos aparecem. Os Estados Unidos, eles dizem que a Alemanha bombardeou alguns navios deles e entram na guerra. Mas, na verdade, os Estados Unidos estavam preocupados com outra coisa. A Rússia, o pau estava quebrando lá. Por quê? Estava rolando a revolução. Em 1917 começa a rolar uma revolução comunista na Rússia. E aí a Rússia vai ter que resolver os problemas internos. Então a Rússia começa a se preparar para sair da guerra. Se a Rússia saísse da guerra, a Alemanha ia pegar todo o exército que estava lutando contra a Rússia e ia jogar ele contra a França. O que é que faz? Os Estados Unidos viu que ia perder dinheiro, porque ele tinha investido muito na França e na Inglaterra, ou na Grã-Bretanha, entra na guerra contra a Alemanha. E aí, obviamente, a Alemanha não vai aguentar, né? Os Estados Unidos até então. Olha que espertinho, ele ficou 3 anos de cá de fora, só olhando a guerra e financiando a Inglaterra e a França. Quando foi no finalzinho, que ele sabia que o bicho ia pegar pro lado dele, ele foi lá e entrou na guerra. Bem, quando se pensava em invadir a Alemanha, em 1918 já, o imperador Guilherme II, filho daquele primeiro lá que unificou a Alemanha, ele renuncia e é criada a República, e a República desiste da guerra, assina um acordo para se retirar da Primeira Guerra Mundial, para acabar com a Primeira Guerra Mundial. Nisso aí o Império Austro-Húngaro já estava ferrado e tal. Bem, lembra que eu falei que a Itália era traíra lá atrás? Quando a Alemanha e o Império Austro-Húngaro entraram na guerra, a Itália não deveria ter entrado ao lado deles, mas a Itália... Oi, vocês estão me ouvindo? Mas a Itália... Olha, volta e meia vocês falem comigo aí, senão eu fico em dúvida se vocês estão me ouvindo ou não. A Itália... Ela fica analisando a guerra. Quando a guerra começa, e diz assim: rapaz, eu não vou entrar na briga da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, não. Aí a Inglaterra chama a Itália para negociar e diz: olha, se você mudar de lado, aí a gente vai lhe dar uns territóriozinhos quando o Império Austro-Húngaro perder. A Itália falou: opa, colei. Mercenária. Além de trair, é mercenária. Saiu fora, pulou da Tríplice Aliança para a Tríplice Entente e foi guerrear, ao invés de guerrear ao lado da Alemanha e do Império Austro-Húngaro, entra ao lado da Inglaterra, da França e da Rússia. Bem, quando a guerra acaba, nós temos um saldo de 8 milhões de mortos, 20 milhões de pessoas mutiladas, o parque industrial europeu completamente destruído, você tem uma dívida astronômica, uma dívida que era impossível de ser paga, a Alemanha principalmente, e você tem toda uma infraestrutura na Europa precária. Né? Uma guerra de 4 anos destruiu todo o parque industrial, destruiu as comunicações, destruiu a agricultura. Então você tem uma Europa que dominou o mundo durante 500 anos, agora uma Europa enfraquecida. Tá? Você tem... Espera aí que eu já volto, viu, gente? Não vou ter como ver isso agora, não. Bem, então você tem toda uma infraestrutura destruída. Vou pegar minha canetinha de volta aqui. Aqui, beleza. Você tem toda a estrutura europeia destruída e você tem os Estados Unidos agora surgindo como uma nova potência. Não tão grande ainda, mas um país que ficou boa parte do tempo fora da guerra e está se desenvolvendo bastante. E, por outro lado, você tem a Rússia, que lembra que a Rússia saiu da guerra em 1917 e agora se tornou um país comunista. Você tem o comunismo em do maior país do mundo, que é a Rússia, e você tem o capitalismo em toda a sua essência num país longe da Europa.
Então, o centro, que foi centro da cultura europeia durante quase 500 anos, Itália, França, Inglaterra, a própria Alemanha, não como a Alemanha, mas antes como os estados germânicos e tal, estão agora dependendo desses caras e no meio da guerra entre esses caras. E aí, por fim, foi assinado o Tratado de Versalhes, que foi uma humilhação sem precedentes à Alemanha. A Alemanha, a Alemanha foi culpada sozinha de ter causado toda a Primeira Guerra Mundial. Ela foi proibida de ter forças armadas superiores a 100 mil homens. Olha, ela tinha um exército, sei lá, não sei os números, mas devia ter um exército de pelo menos uns 2 milhões, 3 milhões de soldados. Ela teve que diminuir esse efetivo para apenas 100 mil soldados. Não poderia ter poder bélico, não poderia ter armas muito modernas, e ter que pagar uma dívida enorme na época de 32 bilhões de libras, que ela só terminou de pagar em 2010. Pra vocês terem uma ideia, a Alemanha terminou... Ou seja, e o tratado dizia que a guerra só terminaria quando a Alemanha terminasse de pagar a dívida. Então, oficialmente, a Primeira Guerra Mundial só terminou em 2010. Bem, aqui eu trouxe um mapa da Europa para vocês verem como a briga estava longe de acabar. Olha, aqui é o mapa da Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Nós temos aqui o Reino Unido, a França, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro. Tá vendo a Sérvia aqui, pequenininha? A Bósnia é isso aqui, ó. A Rússia, tá? Basicamente esses países aqui. E aí, como é que fica depois da guerra? Você tem a Alemanha, surge um novo país aqui, Polônia. Olha um pedacinho da Alemanha onde é que fica, ó. Só para poder dar o espaço para a Polônia ir para o mar, porque a Polônia não tinha mar. Aí dá esse espaço para ir para o mar. Surgem esses 3 outros países aqui em cima, Letônia, Estônia, Letônia, Lituânia. A Rússia deixa de ser Rússia e passa a se chamar União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E aqui embaixo, no lugar do Império Austro-Húngaro, surgem 2 países, a Áustria, a Hungria, e um outro país grande aqui chamado Tchecoslováquia. Além de uma grande parte do território da Áustria-Hungria passa a pertencer ao que agora é chamado de Iugoslávia. Inclusive, a Bósnia passa a pertencer à Iugoslávia. E até outros países ganharam um pedacinho de terra aqui. Ó. A Romênia ganhou um pedaço de terra também do Império Austro-Húngaro. Tá? E aqui embaixo, a Turquia continua aqui, mas ela perde alguns territórios na África e na Ásia também. Tá? Então, viram aí a diferença, como é que surgiram alguns outros países após a Primeira Guerra. Só quem se ferrou foi essa galera, quem se ferrou assim, quem perdeu territórios. Foi essa galera aqui, ó. A Itália, bem, como eu disse, ela é traíra e ninguém gosta de traíra. Apesar dela ter lutado ao lado da França e do Reino Unido, ninguém deu bola para ela e não deu território nenhum que ela queria. Ela terminou a guerra e ela foi lá cobrar. Parece... A França e o Reino Unido parecem aqueles políticos que dizem assim, depois da eleição eu vou lhe dar 50 conto aqui, depois da eleição eu lhe dou mais 50. E aí depois que o cara ganha, você vai lá e aí, cadê meus 50? Ele, eu nem te conheço, nunca te vi. Foi o que a França e o Reino Unido fez com a Itália. Tá? Eu nunca tinha visto a Itália. Outra questão aqui, foca aqui, tá? Num outro momento. Bem, no Entre Guerras, porque senão eu vou ficar muito tempo analisando a questão aqui, a gente vai acabar não vendo o restante. Entre Guerras. Em 1922 foi criada a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, tá? E aí você tem a União Soviética de um lado, representando o comunismo, e você tem os Estados Unidos do outro, representando o capitalismo. Mas até então você não tem uma guerra direta entre eles dois. Tá? Os anos felizes, ou American Way of Life, ou estilo de vida americano, o jeito americano de viver, que são os anos 20. Uma das coisas que se destaca nesse período é o surrealismo, com Salvador Dalí. Vocês já viram pinturas de Salvador Dalí, gente? O relógio derretendo, as coisas assim, bem, bem surreais, bem fora da realidade. Tá. O cinema e o jazz. Só que aí, em 1929, você tem uma crise econômica muito séria. Professor, você acha que essa crise econômica pode ser tipo?
Olha, eu acho hoje muito mais difícil que nós tenhamos uma crise econômica dessas proporções, porque você tem um mundo mais fragmentado, mais diluído, não é um mundo mais tão dependente dos Estados Unidos. É óbvio que uma crise, o capitalismo, ele vive de crises, né? Então, a própria crise, ela realimenta o capitalismo. É na crise que os países vão procurar dar incentivos econômicos, tal. Algumas pessoas vão lucrar, até porque toda crise tem sempre alguém lucrando. Eu acho que que leve o mundo a um peso como levou de 29, não acredito que a gente tenha, não. Mas nós tivemos uma crise em 2008, por exemplo, foi uma crise muito pesada. O mundo inteiro entrou em recessão, tal. Em termos de números, pode até ser maior do que a de 29, mas olha como era o mundo em 29 e olha como o mundo é hoje. Nós temos uma crise aí em 29 de superprodução e especulação. Qual é o problema? Se produz tanto nos Estados Unidos que você não tinha para quem vender. Tá? E você especula tanto, isso o que é uma especulação? É basicamente você prometer que algo de bom vai acontecer e não vai. Todo mundo começa a acreditar. Por exemplo, você começa a vender uma água e dizer que aquela água tem um valor X. E aí o cara compra a água e diz que essa água especial, você vende ela a R$10. Outra pessoa vai lá, compra ela e vende a 15. Outra pessoa vai lá e compra a 20. Até que chega um momento que ninguém diz assim, que as pessoas dizem, não, essa água não tem valor nenhum. Quando essa água não tem valor nenhum, a água deixa de ter valor. Então, a galera perdeu o dinheiro. Você especulou em cima da água. Você pegou uma água simples e criou um universo paralelo. É basicamente o que acontece. Especulação é basicamente isso. Você pega uma empresa, a empresa não vale muita coisa e você vende ela como se ela valesse algo. Até que chega um momento em que abre-se lá os relatórios da empresa e percebe que essa empresa não vale muita coisa. E aí nós vamos ter duas formas de lidar com a crise do capitalismo de 29. A primeira é os Estados Unidos, com o New Deal, né? E foram grandes investimentos em obras públicas para estimular emprego e renda. E aí eu trouxe uns números aqui, galera, só para vocês terem uma ideia de como era a taxa de desemprego naquela época, entre 1932 e 1933. Você tem aqui a taxa de desemprego na Grã-Bretanha de 22%. A título de comparação, nós temos hoje uma taxa de desemprego no Brasil de 14%. Tá? E ainda assim, nós temos uma crise horrível de desempregos no país. A taxa de desemprego na Alemanha era 44%. Isso quer dizer, basicamente, que a cada duas pessoas economicamente ativas, economicamente ativa, duas pessoas economicamente ativas, uma estava desempregada. Uma pessoa estando desempregada, e suponha que você tem uma família de 4 pessoas, e dessas 4 pessoas apenas um trabalha, isso significa que você tem 8 pessoas com apenas um trabalhando. Tá entendendo? Você tem uma família, só que só o homem trabalha. É o homem, a mulher e os 2 filhos. Então você tem um homem que é economicamente ativo. Você tem 2 famílias, 8 pessoas. Você tem 2 homens economicamente ativos, 2 homens que trabalham. Desses 2, um está desempregado. Então você tem 8 pessoas e apenas um trabalhando. Você tem 7 pessoas dependendo. Nenhum país sustenta isso. Obviamente você vai ter uma crise terrível. E como é que isso vai acontecer? Enquanto que os Estados Unidos começa com o New Deal, que é grandes investimentos em obras públicas para estimular o emprego e renda. Na Alemanha e na Itália, você tem aí o nazifascismo. Mussolini, na Itália. Lembra da Itália, gente? Traíra? Pois bem, a Itália, ela implanta uma política fascista, né? O Partido Fascista Italiano, sob liderança de Mussolini, e Mussolini se torna o primeiro-ministro da Itália. Em grande parte isso aconteceu porque, como a Itália não ganhou muita coisa, lutou na guerra e não ganhou muita coisa após o fim da Primeira Guerra Mundial,
Logo depois, Mussolini chega ao poder, e ele chega ao poder com esse discurso de que a Itália é melhor. Acho que ele dizia um slogan assim, tipo, Itália acima de todos. Provavelmente ele dizia Deus acima de tudo e a Itália acima de todos. Alguma coisa ele devia dizer nesse estilo, viu? A gente costuma ver esses discursos até hoje. Bem, o fascismo também vê o cidadão como engrenagem do Estado. Você não é um cara livre. Você não é um cara que pode fazer. Gente, fale comigo aí. Você não é um cara livre. Você não é um cara livre. Você não é um cara que pode fazer o que você quiser de sua vida, tá? Mas você é apenas uma engrenagem do Estado. Você tem uma ideia de valorização da guerra, né? Ideia de virilidade. E aí nós notamos coisas do tipo assim, até hoje também, né? Tem que ser macho, tem que ser aquilo, tal. Isso é típico de ditaduras totalitárias, né? E também o discurso de ódio ao liberalismo econômico e principalmente ao comunismo. O comunismo é massa. Você quer chamar alguém de diabo, chama de comunista, que é muito fácil, todo mundo aceita. Quer xingar alguém, xinga de comunista, que todo mundo aceita. Ninguém vai discutir, não. Aí você tá ferrando lá com a economia do país, alguém vai criticar você, olha, o povo tá com fome, as pessoas precisam comer, você precisa fazer alguma coisa. Seu comunista! Seu desgraçado! E aí, se for comunista, petista, pior ainda. Então pronto. Tá resolvido o problema. Todos os problemas do mundo estão resolvidos quando você xinga alguém de comunista. Bem, e Hitler na Alemanha, né? Ele chega mais tarde. Mussolini chega em 1929, Mussolini chega ao poder na Itália já no início de 1920, e ele só vai começar a pegar mais pesado mesmo já na década de 30. E Hitler só chega ao poder na Alemanha em 33. Nas eleições que tiveram antes, acho que 20, 29, 28, o partido de Hitler teve pouquíssimos votos, mas aí você teve a crise econômica e tal, e o partido de Hitler ganhou muitos votos e ele se tornou chanceler alemão, o primeiro-ministro alemão. Por quê? Porque estava numa crise e ele dizia que o problema da crise era culpa dos comunistas e dos judeus. Se você culpar judeu também, se você culpa judeu também, isso serve em boa parte do mundo. No Brasil não serve muito porque a gente não liga muito para judeu, né? Ninguém nem quer saber se o cara é judeu ou é de outra religião. Mas em boa parte da Europa você pode culpar os comunistas e os judeus e os problemas estão resolvidos. Então, ele reforça ideais fascistas e acrescenta algumas outras ideias, como, por exemplo, o conceito de raça ariana, que era superior, o antissemitismo, isso não tem no fascismo, pelo menos não no início, depois o Mussolini vai copiar ele, tá? E a ideia de espaço vital, ou seja, os alemães, os germânicos, os arianos são superiores e por isso precisam de mais espaço para sobreviver, tá? No caso alemão, ainda tinha um agravante da humilhação da Primeira Guerra Mundial, né? Galera, aqui, a gente tem quanto tempo de transmissão aí? Me digam aí, por favor. Não sei, gente, pai. Não sei. Uma hora? Nós temos uma hora. Então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer essa coisa ficar muito extensa para vocês, não. Eu acho que a gente para logo depois da Segunda Guerra Mundial e num outro momento, talvez essa semana ainda a gente possa falar sobre o restante, tá bom? Porque senão fica muito cansativo para vocês, um pouco cansativo para mim também. Como eu disse, nunca fiz isso aqui, e aí eu realmente gostaria que tivesse uma outra pessoa para me auxiliar aqui, porque eu não consigo entender de tudo, tá? Vamos lá. E aí eu coloquei um comentário aqui, olha, apesar de Hitler nunca ter dito que exterminaria os judeus e causaria a pior guerra da humanidade, ele sempre se demonstrou autoritário, sempre desprezou as instituições. E por que os países democráticos não impediram Hitler?
Por que vocês acham que Hitler conseguiu fazer o que queria na Alemanha até começar uma guerra que durou tantos anos já? Olha, lembra que a Alemanha não podia ter exército? Lembra que a Alemanha não podia ter muita coisa? E ainda assim Hitler conseguiu fazer isso? Por que isso aconteceu? Por que isso aconteceu? Tá? Bem, vai lá uma ideia. Tá? O discurso e a prática de Hitler era muito contrário ao comunismo. Daí, supunham que ele invadiria a União Soviética primeiro, os dois se ferrariam. E depois, quem se ferrou foi o mundo todo. Por quê? A ideia, se vocês pegarem um mapa, você tem a Europa, de um lado, do lado oeste da Europa, você tem os países França, Espanha, Inglaterra. Tá? No centro da Europa você tem Alemanha, Itália, Áustria, tal, e no leste europeu você tem a União Soviética. Hitler estava aqui no centro. E a ideia era, Hitler está aqui no centro, ele vai caminhar para cá, ele vai caminhar para o leste, ele vai destruir a União Soviética. E aí tá a França, a Inglaterra e Estados Unidos olhando e dizendo, olha, deixa eles dois se ferrarem, e depois a gente entra para pegar os despojos de guerra. Tanto é que olha o que Hitler fez, olha. Em 1933, quando Hitler chega ao poder, em 1933, a Alemanha tinha 6 milhões de desempregados. E o cara investe pesado na indústria de guerra. Professor, como a Alemanha, depois de ter levado toda a culpa, conseguiu servir. É justamente essa a questão. Uma das coisas o Ocidente fingiu que nada estava acontecendo. E até, de certa forma, incentivou a Hitler a continuar fazendo aquilo. A Alemanha estava passando fome, e aí os países ocidentais, França, Inglaterra... Gente, olha, quando eu estiver falando Inglaterra, lembre sempre que é Grã-Bretanha, viu? É que eu acho esse nome tão complicado de falar, eu prefiro falar Inglaterra. Mas a gente está falando sempre da Grã-Bretanha, tá bom? Então, esses países, eles fingiram que nada estava acontecendo. E aí Hitler começou a fazer uma série de reformas dentro da própria Alemanha. Como ninguém estava se preocupando em barrar Hitler, pra você ter uma ideia, Hitler parou de pagar a dívida que tinha na Primeira Guerra Mundial e todo mundo fingiu que nada estava acontecendo. Hitler invadiu a região da Alsácia-Lorena, que fica entre a França, que é uma região produtora de minérios, entre a França e a Alemanha, e todo mundo fingiu que nada estava acontecendo. Aí, Hitler começa a empregar o povo em empregos públicos ou então desenvolver a indústria bélica, a desenvolver a indústria de armas, a indústria de guerra. E quando Hitler faz isso, o desemprego, olha o que o desemprego começa a fazer. Ó. O desemprego sai de 6 milhões em 33 para 300 mil em 39, no ano que inicia a guerra. Esse cara vai ou não vai ser adorado pela população? A população não está preocupada se você está falando que judeu não presta, não. A população quer saber de comida, de emprego. Tá? O problema é que você não faz nenhuma coisa nem outra. E aí, os outros países ficaram fingindo que nada estava acontecendo. E aí, Hitler era, obviamente, um cara megalomaníaco. Deixa eu falar uma outra questão aqui. Hitler era megalomaníaco. E ele, obviamente, não vai parar por aí. Beleza, nazifascismo, vamos para uma questão. Tem uma frasezinha que eu deixei para vocês aqui, ó. Se a preguiça aparecer de surpresa, coloque-a para estudar. Bota ela para estudar junto com você. Da Unesp 2014. A Itália deseja a paz, mas não teme a guerra. A justiça sem força é uma palavra sem sentido. Nós sonhamos com a Itália romana. Os 3 lemas acima foram amplamente divulgados durante o governo de Benito Mussolini, 22 a 43. E revelam características centrais do fascismo italiano. Quais são as características centrais do fascismo italiano? Perseguição aos judeus? Não. Isso não é lema fascista, isso é lema nazista. Tá? Lema central, liberdade de expressão e valorização do direito romano. O fascismo preza pela liberdade de expressão? Não, né? Pelo contrário, você é apenas uma engrenagem da máquina. E valorização do direito romano? Também não.
O culto ao corpo, o pacifismo e a ânsia de voltar ao passado. O culto ao corpo até que rola. Tanto é que a ideia desses caras era de que se tivesse educação física bem forte na escola para que os seres humanos pudessem se desenvolver fisicamente, né? Mas pacifismo não. Ideia do... Olha aqui o que se diz, olha. A justiça sem força é uma palavra sem sentido. Então, a ideia de força, a ideia de guerra, tá? Itália romana ou a Itália grande. Mas assim, gente, olha, sabe o que eu mais gosto da história? É que quando você vê algum cara falando alguma bobagem hoje, aí tu olha assim e fala, eu já vi esse filme antes, velho. E todo mundo, não sei o que, beleza. Aí tu fala, eu já vi essa merda antes. Isso não vai dar certo. Tipo, eu tenho que falar, posso falar? Posso falar? Posso, eu vou falar. Tipo, dizer assim, quando acaba a saliva tem que ter a pólvora. Porra, gente, pelo amor de Deus. Nós temos 14 milhões de desempregados. Nós temos 200 mil pessoas que morreram pela irresponsabilidade. Aí. E você está preocupado com pólvora? Tenha paciência. Quando falta a saliva, tem que ter a pólvora. Enfia a pólvora nos olhos, cara. Letra C. O nacionalismo. Então, como eu estava dizendo, quando você vê esses discursos, você fala, eu já vi essa merda acontecer antes. O nacionalismo, a valorização do espírito clássico e o materialismo. Não. Os fascistas, eles também não são materialistas, não, tá? Apesar de serem capitalistas, mas a ideia deles é uma ideia muito mais voltada para a ideia de nação, tal. E nem valorização do espírito clássico, tá? Olha o processo. Não, eu não falei nada demais. Eu fiz apenas um comentário do que o próprio camarada falou. Viu? Estão me falando aqui no YouTube. Olha o processo. A beligerância, o culto à ação e o esforço expansionista. É isso ou não é? Beligerância, guerra, culto à ação. Aqui, olha. A justiça sem força é uma palavra sem sentido. Tá? E o esforço expansionista. Nós sonhamos com uma Itália romana, ou seja, Itália pequena. Roma, o Império Romano, foi enorme, né? Foi um dos maiores da antiguidade. Então, ele sonha que a Itália um dia seja do tamanho do que era o Império Romano antes. Então, letra B. A letra E, revanchismo, socialização da economia industrial e a perseguição aos estrangeiros. Não. Até porque a Itália não tem revanchismo, até porque a Itália não perdeu a guerra, né? Ela ganhou. Socialização da economia industrial, não faço nem ideia do que seja isso. E perseguição aos estrangeiros. Não, a Itália fica mais chata depois, quando se alia a Hitler. Antes disso, a Itália era fascista, mas era um fascista mais de boas, mais tranquilo. Tá? Bem, Segunda Guerra Mundial, para a gente poder encerrar o nosso assunto aqui, senão o YouTube deve derrubar a gente daqui a pouco. Aí você tem uma formação de um eixo, e aí lembra desse nome aqui, ó, eixo Roberto. Roma, Berlim, Tóquio. Roberto. O expansionismo alemão, eles formam um eixo, eles formam as potências do eixo, que estão buscando se organizar contra o que eles consideram uma humilhação, né? O Berlim, principalmente pela humilhação da Primeira Guerra Mundial, Roma, nas mãos de Mussolini, chateados porque não tinham ganhado os territórios do final da Primeira Guerra, e Tóquio, que é a capital do Japão, tem principalmente um problema com os Estados Unidos. Aí a Alemanha começa, depois que já resolveu alguns problemas internos, começa a mostrar as garras. Invade a Áustria, invade os Sudetos da Tchecoslováquia e depois invade a Polônia. Quando ela invade a Polônia tinha um acordo com a Inglaterra. Se qualquer país que invadisse a Polônia, obviamente, estaria declarando guerra também à Inglaterra. Só que até aqui, ninguém fazia nada contra Hitler. Aqui ele já tinha invadido a região da Alsácia-Lorena, aqui ele já tinha anexado a Áustria, aqui ele já tinha invadido a Tchecoslováquia, e está todo mundo fingindo que nada está acontecendo. Porque está todo mundo achando que ele vai invadir a União Soviética.
Só que aí, em 39, eles fazem um pacto, a União Soviética e a Alemanha fazem um pacto chamado Pacto de Não Agressão, ou Pacto Ribbentrop-Molotov, que é os dois ministros, o ministro do exterior da Alemanha e o ministro do exterior da União Soviética. Eles fazem um pacto de não agressão, dizer, olha, não vamos brigar, beleza, não vamos brigar. E, além deles dois não brigarem, eles combinaram, sem colocar isso no papel, de invadir a Polônia. A Alemanha invadiria a Polônia por um lado e a União Soviética invadia a Polônia por outro. Então, a Alemanha, 3 de novembro de novembro ou setembro? Não me lembro a data exata agora, se é 3 de novembro ou 3 de setembro, confundindo os meses. Mas a Alemanha invade a Polônia e a Inglaterra vai e declara guerra à Alemanha. Quando a Inglaterra declarou guerra à Alemanha, e obviamente a França foi junta, porque a França também fazia parte do acordo, a Alemanha voltou e invadiu os países Dinamarca, Noruega, Países Baixos, Bélgica e França. Isso aqui foi rapidinho, foi de um tapa só, puf, em meses. Questão de 40, acho que questão de 7 semanas, a Alemanha conseguiu dominar esses países aí, inclusive a França. Boa parte do exército inglês que estava na França se retirou através da cidade de Dunkerque, e aí tem um filme legal sobre isso, né, sobre a retirada de Dunkerque. Depois vocês pesquisem mais sobre isso também. Tá? Hitler desfila em Paris, nós temos a Batalha da Inglaterra, Hitler chega a bombardear a Inglaterra algumas vezes, mas Hitler achava que a Inglaterra estava fraca o suficiente e não iria mais precisar ficar bombardeando a Inglaterra. Então Hitler pega em junho de 1941, Hitler invade a União Soviética com um exército de 2 milhões de soldados, milhares de tanques, canhões e aviões. Em apenas 3 semanas ou 20 dias, eles conseguem entrar 750 quilômetros dentro do território soviético. Acho que o mapa não ficou legal aqui, ó, mas aqui mostra um pouco da invasão da Alemanha na União Soviética. Para o norte, para a região central, para dominar Moscou, e para o sul, para dominar os campos de petróleo. Tá? O que é que os russos fazem? Os russos se retiram, e usam o conceito da terra arrasada, destroem tudo que pudesse servir para os alemães. Aí os alemães vão se envolver na Batalha de Stalingrado, cara, que é a maior batalha da história da humanidade, com cerca de 2 milhões de mortos, e onde a Alemanha vai perder pela primeira vez no início de 1943. A Batalha de Stalingrado, lembrem desse nome, porque se cair alguma coisa sobre a Segunda Guerra na frente oriental, provavelmente fale sobre a Batalha de Stalingrado, tá? Bem, eu trouxe 2 imagens aqui. Em 1939, você tem Hitler e Stalin se dando flores um para o outro, mas com os punhais aqui. E depois você tem Hitler e Stalin já depois escondendo as flores e brigando. E esse mapa de baixo, eu coloquei aqui as 3 colunas do exército alemão. Ele sai daqui, da Polônia, dessa região aqui, para invadir Leningrado, Moscou, e aqui eles não queriam necessariamente Stalingrado, eles queriam os campos de petróleo. Mas aqui acontece um caso interessante. O próprio nome da cidade, Stalingrado, era uma homenagem, grado em russo quer dizer cidade, né? Então, cidade de Stalin era uma afronta essa cidade continuar existindo. E aí os alemães, que não tinham perdido nenhuma batalha até então, falam, não, nós vamos destruir Stalingrado também. E Stalin, querendo trazer os alemães para lutar dentro de Stalingrado, porque ele sabia que o exército russo não teria chances contra o exército alemão em campo aberto, fala, não, traz os caras para dentro da cidade tanque de guerra não funciona muito bem, então a gente pega eles aqui na mão grande, tá?
Stalin faz um discurso, eu tenho até esse discurso, onde ele diz que a cidade de Stalingrado não poderia cair de jeito nenhum nas mãos dos alemães. É basicamente, o que Stalin faz é basicamente chamar a atenção para algo que as pessoas nem ligavam. Sabe quando você não dá a mínima para algo, mas aí alguém diz que você nunca vai poder ter aquilo, e aí a partir daquele momento você quer ter? Ninguém ligava para Stalingrado. Stalingrado não era uma cidade que fosse causar grandes problemas. Mas aí, como Stalin tinha interesse em trazer os alemães para Stalingrado, ele faz esse discurso. Quando ele faz esse discurso, os alemães veem isso e falam assim: ah, já que ele está dizendo que Stalingrado não pode cair, vamos lá destruir Stalingrado. E aí, Hitler manda o general Paulus, que era o general que estava comandando essa coluna aqui para dominar os campos de petróleo da União Soviética, diz: olha, divida aí parte do seu exército e mande para destruir Stalingrado. Paulo ainda questiona ele, ainda diz: olha, Führer, não precisa fazer isso. A gente simplesmente bloqueia Stalingrado, domina os campos de petróleo, tem petróleo suficiente e não precisa se preocupar com isso, não. Hitler, não, eu quero essa cidade destruída. E aí os caras invadem Stalingrado, e aí o bicho pega, 2 milhões de mortos, e pela primeira vez, o exército alemão, na Segunda Guerra, perde uma batalha. E a partir da Batalha de Stalingrado, início de 43, começa a retornar, começa a recuar para dentro da Alemanha a guerra já, né? E como é que os Estados Unidos, que até então estavam de fora, entra? Você tem um ataque a Pearl Harbor, né, a base naval americana, pelo Japão, em 1941. O engraçado é que, cara, é uma coisa muito louca a guerra, por exemplo. O Japão bombardeia os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai e declara guerra ao Japão. Só que não declarou guerra à Alemanha. Quando ele vai declarar guerra ao Japão, a Alemanha vai declarar guerra aos Estados Unidos. Aí o presidente americano falou: porra, nem preciso me preocupar, eu estava aqui preocupado em declarar guerra aos caras, porque como é que a população ia encarar isso, como é que o Congresso ia encarar isso. Não, os alemães foram e declararam guerra aos Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram: opa, era isso que eu estava querendo há algum tempo já, e vocês não faziam isso. Por outro lado, há uma outra coisa engraçada. Por exemplo, a União Soviética não declara guerra ao Japão. E ela luta a guerra toda praticamente contra a Alemanha, e só vai declarar guerra ao Japão no finalzinho da guerra, já em 45. Então você tem as forças do eixo: Alemanha, Itália e Japão. Observação: ninguém liga para a Itália, ninguém dá mínimo para a Itália. Você vê como você fala assim. Como é que é? Cara, porque assim, você vai olhar para a Segunda Guerra Mundial, todo mundo fala da Alemanha e do Japão. Você vê alguém falando da Itália? Só fala da Itália quando a Itália leva um pau. No final da guerra, fala: os aliados invadiram a Itália. Aí fala da Itália, mas até então parece que a Itália não existe na guerra, cara. A Itália não existe. A Itália existe antes, com o fascismo, e existe depois quando prendem Mussolini de cabeça para baixo lá em praça pública. Mas nem fede nem cheira a Itália. Tá? E os aliados, você tem a Grã-Bretanha, os Estados Unidos, a União Soviética, e aí todo livro coloca a França, mas aí vai outro comentário meu. A França pega a punga na xepa, né? A França tinha caído, estava dominada. Hitler estava lá passeando na Torre Eiffel, em Paris. E aí todo mundo coloca a França como vencedora. Bem, a França resistiu, tinha lá os movimentos de resistência, mas a França levou cacete. Se não fosse a União Soviética e os Estados Unidos principalmente, a França pertencia à Alemanha até hoje. Tá? E aí os aliados, eles invadem o sul da Itália e depois o norte da França, já em 44, dia D, né? E os Estados Unidos praticamente vai lutar contra o Japão quase que sozinho, mais uma batalha muito mais uma batalha naval no Oceano Pacífico. As batalhas que se destacam é a de Midway em 42 e a Batalha de Iwo Jima. Inclusive tem 2 filmes, né? Tem o filme Midway e tem o filme Iwo Jima. Não, é Iwo Jima, é diferente de Hiroshima. Hiroshima é da cidade da bomba. Iwo Jima é uma ilha do Japão. Viu? Diferente. Iwo Jima e Hiroshima.
Em 30 de abril de 45, os soviéticos colocaram a bandeira no parlamento alemão. Cara, aquela imagem é muito massa, viu? Os soldados soviéticos chegam lá e botam a bandeira da União Soviética no parlamento alemão, dando fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. Tá? Dando fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. E aí, os Estados Unidos logo depois tacaram 2 bombas atômicas no Japão em agosto, e eles não tinham escolha, meu filho. Acabou a guerra. Tá? Faltava agora 1 milhão de derrotados. Não, ia invadir o Japão, mas eles não tinham por que resistir. Não tinham por que resistir. E aí, gente, a gente encerra com essa questão aqui. Mesma charge que eu coloquei lá, porque senão a gente vai passar um bom tempo aqui falando e vai ficar cansativo para mim, para vocês, né? Bem, a caricatura acima se refere a 2 momentos das relações entre a Alemanha e a União Soviética no contexto da Segunda Guerra Mundial. A alternativa que identifica esses momentos é letra A, Conferência de Munique e invasão. Letra Hã? Letra D. Certo, exato. Pacto de não agressão, Germano Soviético, e invasão da União Soviética pelas tropas alemãs.